Desde anomalias bizarras e criaturas assustadoras até seres fantasmagóricos, essa imensa floresta tropical é lar de entidades que desafiam a lógica. Espere até ver o que algumas pessoas corajosas conseguiram registrar em vídeo, porque se não fosse filmado, ninguém acreditaria. Número 1. Trolls amazônicos. No coração da Amazônia, onde até o GPS parece ter medo, um grupo de exploradores se deparou com seres minúsculos que lembravam trolls. Essas criaturinhas, com estatura parecida à de uma criança pequena, apareceram em meio à floresta densa. No início, os exploradores mal conseguiam entender o que estavam vendo, então decidiram seguir aquelas figuras curiosas para observá-las mais de perto. Ao perceberem que estavam sendo observados, os pequenos seres fugiram rapidamente. Mais tarde, descobriu-se que esses supostos trolls eram, na verdade, membros de uma tribo amazônica ainda desconhecida pelo restante do mundo. Você sabia que o Amazonas esconde até mesmo mistérios com aparência humana? Número 2. Humanoide assustador. Agora veja essa criatura estranha que foi encontrada por algumas pessoas em suas plantações. Com olhos enormes e assustadores, ela chamou a atenção de imediato. Ninguém ali jamais tinha visto algo parecido. Seu corpo peludo era um claro sinal de que não se tratava apenas de um animal comum. A maioria dos filhotes de bichos costuma ter pouco ou nenhum pelo. Então, o que seria essa criatura bizarra? A internet logo se encheu de teorias, com todo mundo tentando descobrir o que ela realmente era. Se você tem algum palpite ou quer dar sua opinião, escreve aí nos comentários usando a hashtag Tópico Curioso. Número 3. A tribo mais numerosa. Recentemente, imagens vindas do sudeste do Peru mostraram dezenas de pessoas pertencentes a uma tribo ainda não reconhecida oficialmente. Acredita-se que seja a maior tribo isolada do mundo. Esse momento incrível foi registrado no final de junho de 2024, quando os membros da tribo foram vistos deixando as profundezas da floresta amazônica em busca de alimento. Essas pessoas vivem completamente isoladas do mundo moderno, e sua rotina continua sendo um verdadeiro enigma para todos nós. Sem qualquer contato com a sociedade atual, foi realmente fascinante presenciar esse raro encontro com uma população tão oculta. Número 4. Anomalia aquática. Durante uma pescaria comum, o dia de um pescador tomou um rumo inesperado quando ele viu algo estranho se movendo na água. À primeira vista, parecia apenas um pedaço de madeira. Mas antes que ele pudesse investigar mais de perto, o objeto misterioso mergulhou e desapareceu sob a superfície. Todos ao redor pensaram que era só um tronco flutuante, mas o cinegrafista estava convencido de que era algum tipo de criatura aquática. Se você observar com atenção, verá que ela se move e, convenhamos, troncos não mergulham sozinhos. Seria isso um nadador exótico tentando se exibir, ou talvez uma espécie ainda não identificada. Número 5. Bicho escamoso. Ao que parece, uma nova criatura com escamas surgiu na Amazônia, deixando todos os espectadores completamente intrigados. Alguns achavam que se tratava de um tatu, enquanto outros juravam que era um pangolim. Observe como o animal rasga a parede com facilidade. É uma demonstração clara de força. Na minha opinião, tanto o comportamento quanto a aparência dele são diferentes de tudo o que já vimos antes. O que será que está acontecendo aqui? Será que estamos diante de uma nova descoberta científica ou apenas de um animal mal interpretado? Deixe sua opinião aí nos comentários e vamos tentar decifrar juntos esse mistério escamoso. Número 6. Lobisomem amazônico. Dessa vez, quem surpreendeu foi uma floresta da Escócia, onde surgiu um animal que vai te deixar arrepiado. Um trilheiro que caminhava por uma área densa se deparou com uma criatura estranha caída no chão. Sua aparência sinistra e o fato de estar aparentemente sem vida já seriam o suficiente para assustar qualquer um. Mas ao notar os dentes afiados e pontiagudos, o homem não conseguiu evitar o pensamento: será que isso é um filhote de lobisomem? Infelizmente, ele não conseguiu identificar com certeza do que se tratava, e sabiamente decidiu não se aproximar demais. Com cuidado, deixou a criatura onde estava e continuou sua caminhada. Número 7. Peixe-dragão. Um homem não muito esperto avistou um peixe estranho camuflado na água. E adivinha o que ele fez? Enfiou o dedo no animal. Você pode estar se perguntando se ele estava pensando direito. Claramente não estava. O peixe, incomodado, reagiu rápido e quase deu um susto mortal no curioso.
Por sorte, ele conseguiu puxar o dedo antes que o peixe fechasse a mandíbula. Caso contrário, as consequências teriam sido bem sérias. Mas por que esse peixe misterioso tem um rosto que lembra um humano? Muita gente está tentando entender o que ele é, e há toneladas de explicações na internet. Depois de pesquisar, acho que pode ser um caso clássico de pareidolia, quando o nosso cérebro enxerga rostos e padrões onde eles não existem. E você, o que acha? Número 8. Vampiro rastejante. Depois que um vídeo perturbador filmado na Amazônia se tornou viral, muita gente não conseguiu clicar no botão de "não, obrigado" rápido o suficiente. A criatura registrada era sem rosto, com patinhas minúsculas, e se movia de um jeito tão estranho que muitos juraram estar diante de uma besta mítica. Mas adivinha? Não era um monstro lendário. Era apenas um morcego que, curiosamente, estava se alimentando no chão, sugando fluidos de outros animais. Em 2021, um explorador-chefe encontrou diversos desses morcegos numa cabana velha e abandonada. Uma visão digna de pesadelo, tão assustadora que o fez sair correndo o mais rápido possível. As lendas da Amazônia são mesmo tão fascinantes quanto absolutamente arrepiantes. Número 9. Criatura deformada. Aqui vai mais uma criatura peculiar tentando assustar quem assistia a essa filmagem. Um homem estava registrando imagens da floresta quando, de repente, deu de cara com um ser que tinha um rosto deformado, como se tivesse saído direto de outro planeta. A criatura tinha formato de verme e agiu de forma agressiva, chegando a atacar a câmera. O homem ficou completamente em choque, sem entender o que acabara de ver. Quando o vídeo chegou à internet, viralizou. Alguns afirmaram se tratar de um alienígena, enquanto outros disseram que era apenas uma pegadinha bem feita. Então, o que você acha? Isso foi real ou só um truque engenhoso? Número 10. Criatura na floresta. Durante uma expedição noturna, um grupo de aventureiros encontrou uma criatura com um rosto tão assustador que ninguém ali jamais tinha visto algo parecido. Eles tentaram espantá-la, mas o ser manteve a calma, com olhos brilhantes e uma postura ousada, como se estivesse tramando algo contra eles. O clima ficou pesado. Aquela presença sinistra fez com que os exploradores decidissem sair dali o mais rápido possível. Alguns acreditam que o grupo tenha cruzado com uma tribo amazônica secreta, ainda não catalogada pela ciência. E você, o que acha disso tudo? Número 11. Mistério emplumado do Amazonas. Que criatura é essa? Que tipo de ave fantástica seria? Um cucaburra molhado? Um emu? Um casuar? Para mim parecia uma ave saída direto de um filme de fantasia. Suas penas incomuns e características bizarras deixaram todos espantados. O tamanho da ave era intimidador, e ninguém conseguia dizer com certeza se era um cucaburra ou um emu. Se por acaso você reconhecer essa criatura, por favor, diga nos comentários e nos ajude a resolver esse mistério emplumado. Número 12. Pikachu perdido. Que bicho é esse? Um porco? Um rato? Ou algo completamente diferente? Um homem instalou uma câmera na floresta para ver que tipo de criatura andava por ali à noite. O que ele capturou foi inacreditável. Um animal estranho se aproximando sorrateiramente e que parecia o primo perdido do Pikachu. A internet foi a loucura, cheia de suposições e palpites sobre esse ser misterioso. A curiosidade foi tanta que eu fui pesquisar e descobri que se trata, na verdade, de uma zarigueia dourada. Esse pequeno amigo peludo vive em florestas e tem uma habilidade natural para chamar a atenção de quem assiste aos vídeos. Número 13. Bicho preguiça na tirolesa. Agora imagine você deslizando por uma tirolesa no meio da floresta e de repente dando de cara com um bicho preguiça. Foi exatamente isso que aconteceu com um jovem em Costa Rica, no mês de março de 2022. Ele fazia o passeio com um guia turístico quando ambos se depararam com um animal agarrado ao cabo da tirolesa. Sim, um preguiça real. Mas não se preocupe, ele não era agressivo. Coberto de algas e com insetos no pelo, parecia apenas aproveitar a vista. E o que aconteceu com ele? Nada demais. Apesar das garras afiadas deixarem alguns visitantes nervosos com a possibilidade de ele cortar o cabo, tudo correu bem. No fim, o garoto e o guia escaparam do encontro ilesos. Só mais um dia selvagem na floresta tropical. Número 14. Tartaruga mata-matá. Já que estamos falando do Amazonas, não podemos esquecer essa tartaruga fascinante. Durante uma expedição rotineira no rio Amazonas, alguns pescadores capturaram um exemplar que estava longe de ser comum. Era uma raríssima tartaruga mata-matá, um animal que se esconde na lama e tem a aparência de uma pedra coberta de algas. Quando a tiraram da água,
Os pescadores mal podiam acreditar na própria sorte. Com entusiasmo, observaram atentamente aquela criatura única. Depois de uma inspeção cuidadosa no casco e corpo da tartaruga, decidiram devolvê-la ao seu habitat lamacento. Um verdadeiro encontro com a natureza em estado bruto. Número 15. Coruja enigmática. Veja essa gravação estranha de uma coruja que parecia um pouco diferente. No México, existe uma crença de que bruxas podem se transformar em corujas, e esse vídeo reacendeu essa superstição. A ave em questão tem uma aparência bastante sinistra e está dando o que falar entre os espectadores. Algumas pessoas acreditam que ver uma coruja desse tipo é um sinal de algo sobrenatural prestes a acontecer. É fascinante como esse tipo de registro pode despertar tantas histórias antigas e superstições. E aí, o que você acha? Essa coruja é só uma coruja? Ou algo mais? Número 16. Lagarto de gola. Essa gravação mostra uma criaturinha esverdeada perseguindo um homem. Parecia uma cena tirada diretamente de um filme de dinossauro. Quando o cinegrafista deu zoom, percebeu que se tratava de um animal com aparência reptiliana e algo estranho em volta do pescoço. Logo depois, foi identificado como um lagarto de gola, nativo da Nova Guiné. Os moradores locais estavam apavorados, especialmente quando o viram assobiando e tentando impor domínio sobre as pessoas. No fim, um grupo de resgate foi acionado e transferiu o animal para um ambiente mais seguro, longe da população. Número 17. Salmão vermelho. Você já viu um peixe com um tamanho impressionante e características únicas? Pois aqui está. No rio Amazonas, alguns pescadores sortudos capturaram um peixe verdadeiramente extraordinário. O famoso salmão vermelho. Não acho que eles pudessem ter pegado um peixe mais perfeito. Com um olfato aguçado e uma cauda marcante, essa criatura maravilhosa tornou o passeio deles inesquecível. Olhe para a cauda. Percebe como a coloração é mais clara nessa parte? Além de sua beleza, esse peixe também exerce um papel vital na saúde dos ecossistemas aquáticos. Isso deixou os pescadores encantados. Ou seja, esse peixe é muito mais do que apenas um peixe. Número 18. Peixe amazônico gigante. O arapaima é um dos peixes mais raros da Amazônia e pode transformar qualquer expedição em algo memorável. Em 2015, um pesquisador que estava numa missão para capturar um arapaima teve uma grande surpresa. Após muito esforço, ele finalmente conseguiu pescar um, e para sua surpresa, era um exemplar gigantesco. O peixe tinha quase 2,20 metros de comprimento e pesava entre 90 e 113 quilos. Controlar um animal desse tamanho virou uma verdadeira batalha. Lidar com um peixe tão colossal fez com que a aventura se tornasse uma experiência que ele jamais esqueceria. Se algum dia você tiver a chance de ver, ou quem sabe pescar, um desses gigantes será um momento único na vida. Número 19. Cobra Bushmaster. A América do Sul é repleta de criaturas enormes e aterrorizantes, e a Bushmaster está entre as mais impressionantes. Durante uma expedição pela floresta amazônica, um grupo de exploradores encontrou aquela que seria a maior víbora do mundo. Durante a caçada noturna, um sujeito corajoso chegou até a segurar a cobra com as próprias mãos, uma cena tão chocante quanto fascinante. Ele lidou com ela com tanta habilidade que parecia até que estavam ensaiados. Depois de observar a serpente gigante bem de perto, o grupo a devolveu cuidadosamente à natureza. Não sei você, mas ver essa víbora em ação foi absolutamente incrível para mim. Número 20. Inseto galho. Um turista estava explorando a Austrália quando viu algo estranho se mexendo no chão. À primeira vista parecia apenas um galho seco. Mas por que ele estaria se movendo? Ao se aproximar, o turista percebeu que não era um galho, mas sim uma criatura viva e totalmente bizarra, que ele nunca tinha visto antes. Ficou tão assustado que acreditou estar vendo uma criatura saída direto do inferno. A aparência do inseto era tão incomum que o deixou completamente intrigado. Claro, ele tirou algumas fotos, esperando descobrir do que se tratava. No fim, um morador local da Austrália explicou que era apenas um inseto galho, um bicho nativo da região que mostra como até os lugares mais distantes podem abrigar seres surpreendentes. Número 21. Percevejo aquático mortal. Agora, conheça um dos predadores mais temidos das águas doces. O percevejo aquático gigante. Não se deixe enganar pelo tamanho dele. Essa criatura é perigosíssima. Recentemente, um exemplar foi flagrado num lago de água doce, caçando peixinhos com uma precisão mortal. O mais fascinante é que esses insetos são pais excepcionais. Protegem os ovos com extrema dedicação até que todos eclodam.
O momento em que os filhotes começam a sair dos ovos deixou os observadores completamente maravilhados. E adivinha só? Para esses insetos, o tamanho do oponente não importa. Encarar uma cobra, por exemplo, é só mais um dia normal na vida desse predador intimidador. Sinceramente, dá até medo só de imaginar estar no lugar da cobra. Número 22. Nódulo branco misterioso. Durante uma trilha pela floresta, um grupo de excursionistas se deparou com algo muito estranho. Vários nódulos brancos espalhados pelo chão. Movidos pela curiosidade, um dos integrantes do grupo abriu um deles com muito cuidado. E o que havia dentro os deixou perplexos. Dentro do estranho volume estavam ovos perfeitamente formados. Intrigados e um pouco assustados, eles recolheram alguns dos ovos e filmaram tudo. Quando o vídeo foi publicado na internet, causou espanto geral. Afinal, o que seriam esses misteriosos nódulos e seus ovos? Será que seriam embriões alienígenas? Ou, quem sabe, algum experimento esquecido? Agora é sua vez. Compartilhe o que você acha disso tudo aí nos comentários. Número 23. Captura gelatinosa. Durante uma pescaria, um homem capturou algo completamente fora do comum. À primeira vista, parecia um peixe com um chifre na cabeça. Mas, quando a câmera deu zoom, a coisa ficou ainda mais estranha. Em vez de nadadeiras, a criatura tinha um corpo translúcido, gelatinoso e com uma longa cauda. Era algo que nenhum pescador jamais havia visto. Como esperado, o vídeo gerou uma enorme discussão online. Alguns acreditavam que fosse um monstro das profundezas, enquanto outros achavam que se tratava de uma nova espécie de réptil, devido à semelhança com um camaleão. Isso deu um toque totalmente inesperado ao encontro do pescador e deixou todo mundo ainda mais curioso. Número 24. Descoberta escorregadia. Imagine estar em um bairro da América do Sul lidando com um encanamento entupido. Você começa a mexer na tubulação e de repente se depara com uma visão que vai ficar marcada na memória para sempre. Foi isso que aconteceu com um morador local. Dentro do cano havia uma cobra, provavelmente uma anaconda, devido ao seu tamanho gigantesco. Parece que a serpente estava usando os encanamentos como passagens secretas, talvez até para procurar alimento. Só de pensar nessa cobra deslizando em direção à sua casa, já dá calafrios. Por sorte, os moradores a encontraram a tempo e conseguiram removê-la em segurança de suas vidas. Agora imagine a surpresa se tivessem descoberto um pouco mais tarde. Número 25. Escalada escorregadia. Quando se fala em Amazônia, é impossível não lembrar das famosas anacondas. Um grupo de exploradores, em uma região remota da floresta, filmou uma dessas serpentes gigantes tentando escalar uma árvore. Um espetáculo tão raro quanto impressionante. Normalmente, essas cobras ficam na água, então ver uma tentando subir por um tronco foi chocante. A anaconda era tão grande que acabou quebrando um galho e caiu, criando uma cena dramática. Surpreendentemente, esse momento assustador fez os turistas caírem na risada, adicionando um toque de humor à aventura selvagem. Quem diria que o Amazonas poderia ser tão aterrorizante e divertido ao mesmo tempo? Número 26. Réptil amazônico. E agora algo ainda mais assustador e escorregadio. Um homem caminhava pela floresta quando avistou uma cobra gigante se arrastando bem perto dele. A serpente se dirigia direto para um buraco. E você não vai acreditar no que foi visto. As pessoas na internet ficaram em polvorosa tentando identificar o animal. Alguns acharam que era só uma brincadeira, enquanto outros ficaram apavorados. Só o fato de ser uma cobra já é intimidador, mas desse tamanho é de arrepiar qualquer um. Sinceramente, eu manteria distância e torceria para que ela não se aproximasse mais. Número 27. Venom da vida real. Agora vem o seu vilão favorito do universo Marvel, ou quase isso. Um homem, passeando próximo a um lago em Las Vegas, Nevada, avistou um estranho aglomerado preto se arrastando, causando arrepios em quem assistia. A criatura viscosa e assustadora despertou confusão e curiosidade. Sem saber o que era aquilo, o homem postou o vídeo na internet, o que gerou um debate acalorado. Alguns acreditavam que era um tipo de verme, enquanto outros questionavam se o ser era mesmo real. E aí, o que você acha? Que tipo de criatura era aquela? Número 28. Sapo gigante e venenoso. Você talvez pense que sapos são bichinhos pequenos e gosmentos, mas espere até ver esse sapo gigante que vai te fazer pular da cadeira. Em 2023, um explorador nos bosques da Tailândia encontrou um sapo de proporções colossais. Olhe o tamanho dele. Era comparável ao de um filhote de cachorro ou um gatinho.
O enorme anfíbio brilhava sob a luz da lua, com olhos gigantes e uma pele verrugosa que reluzia como uma pedra preciosa. Era uma verdadeira joia da natureza, revelando um tesouro escondido que permaneceu fora da vista do mundo por gerações. A visão foi simplesmente de tirar o fôlego, mostrando como a natureza pode ser surpreendente e misteriosa. Número 29. Réptil flutuante do rio. Agora temos um vídeo que está fazendo barulho nas redes sociais. Nele, uma criatura enorme aparece descansando sob a água. No início, pensei que fosse apenas um lagarto grande nadando tranquilamente. Mas, por causa do tamanho, comecei a imaginar se poderia ser algo totalmente diferente. Muita gente na internet especulou que talvez fosse um geco gigante. A forma relaxada da criatura e sua postura deram margem a muitas teorias. Será que é um novo réptil ainda não catalogado? Um dos nossos inscritos sugeriu que poderia ser o descobrimento de um dragão. Será mesmo que os dragões existem? Vamos explorar isso juntos. Número 30. Suposto dragão na China. Pesquisando na internet, encontrei algo impressionante. Um suposto dragão teria sido visto nos bosques de Changzhoukou, na China. Um vídeo viral gravado em outubro de 2017 já foi visto por mais de 10 milhões de pessoas. As imagens mostram um suposto cadáver de grandes dimensões com forma de serpente. Os restos incluíam uma longa coluna vertebral, um crânio semelhante ao de um dragão e até membros, o que levou a uma grande discussão online. Alguns espectadores estão convencidos de que é real e que bate com as descrições dos dragões da mitologia chinesa. Criaturas sem asas que se movem como serpentes pelo ar. Outros, no entanto, acham que é uma farsa. E você, o que pensa? Será um lendário dragão? Ou só mais uma história falsa? Número 31. Cascavel perigosa. Agora conheça a cobra mais perigosa e venenosa do mundo, a cascavel diamante do leste. Em 2018, um homem valente teve um encontro cara a cara com essa criatura selvagem. Do nada, a cascavel deslizou até ele e começou a subir por sua perna. Isso mostra os perigos de se sentar desprevenido em ambientes naturais. O homem ficou paralisado de medo, sem conseguir reagir, enquanto a cobra se aproximava cada vez mais. Mesmo depois de várias tentativas de espantá-la, a serpente parecia decidida a ficar, quase como se quisesse um abraço. Por sorte, ele conseguiu escapar desse encontro assustador, evitando por pouco uma tragédia. Número 32. Salamandra gigante. Você sabe qual é o maior anfíbio do mundo? Vamos descobrir. Durante uma exploração pela natureza, um homem de sorte filmou algo verdadeiramente único sob a água. Ele encontrou uma criatura de boca achatada e pele manchada, descansando tranquilamente como se nada ao redor a incomodasse. E o que havia de tão especial? Ele tinha acabado de encontrar uma salamandra gigante da China. Esse anfíbio raríssimo está em perigo crítico de extinção, principalmente por causa da destruição de seu habitat natural. Ver uma salamandra dessas em estado selvagem é como encontrar uma pedra preciosa perdida no tempo. Número 33. Cobra ou verme cego. O Amazonas, com sua biodiversidade incomparável, ainda esconde criaturas que jamais foram totalmente documentadas. Entre essas surpresas, um grupo de exploradores que atravessava uma área de pastagem avistou uma criatura extremamente longa, parecida com um verme, mas com 7 faixas ao longo do corpo. A cena deixou todos em estado de choque. Mais tarde, pesquisadores identificaram o animal como uma cobra cega. Essa criatura elusiva prospera nas profundezas da floresta tropical e quase nunca é vista à superfície. Mais uma prova de que, no coração da Amazônia, ainda existem segredos esperando para serem revelados. Número 34. Ave com pescoço giratório. Agora observe essa descoberta surpreendente. Um homem segurava uma ave capaz de girar o pescoço em um giro completo de 360 graus. Os espectadores ficaram boquiabertos com a habilidade do animal. Muitos acharam que era um truque de câmera ou até Photoshop, enquanto outros suspeitavam que fosse uma criatura desconhecida. Mas tudo estava certo. A ave em questão era um torcepescoço euroasiático. Essas aves fascinantes têm uma habilidade natural de girar a cabeça como serpentes, o que as ajuda a confundir predadores e se proteger no ambiente selvagem. Esperamos que isso tenha esclarecido a dúvida e adicionado ainda mais encanto ao vídeo para quem ficou intrigado. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!